Defensores públicos de todo o país devem participar do encontro de defensores públicos do Nordeste, que será realizado hoje e amanhã em Fortaleza. O evento, que tem como tema a integração dos defensores públicos para fortalecer o acesso à justiça no Nordeste. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Mariana Albuquerque. Ela é a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado. Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Por que faltam defensores públicos? Necessita o Nordeste, especificamente, necessita de uma política de Estado que venha valorizar a defensoria pública. Hoje nós temos uma ausência, na maioria dos estados do Nordeste, dessa política de valorização da defensoria pública e do defensor público. Como é que o Ceará se coloca em relação aos outros 8 estados? A gente costuma dizer que na região Nordeste nós temos estados que estão bem avançados e devidamente estruturados na questão da defensoria pública, como é o caso do estado do Piauí e de Alagoas. Existem outros estados que estão caminhando para essa estruturação, como é o caso do Ceará e da Bahia, né? E existem estados onde existe uma completa omissão do poder público estadual em estruturar as defensorias públicas, como é o caso dos estados do Sergipe e do Maranhão. Então a gente pode dizer que o estado do Ceará está intermediário. Bom, onde é que, aqui no Ceará, onde é que a falta de defensor é mais grave? Qual é o público que mais sofre? Que tipo de questões ficam à margem, ficam do lado de fora do fórum? O mais grave é que, segundo o IBGE, 83% da população do nosso estado é público-alvo da defensoria pública do estado. Então, quem mais sofre é 83% da população que fica sem ter esse acesso à justiça. No interior do estado, a situação é mais grave, onde se tem, na maioria, em mais de 70 municípios, uma ausência completa da defensoria pública, e a gente tem uma esperança de que ano que vem essa realidade mude, porque nós temos, né, mais vagas para ser providas e temos aprovados no concurso público aptos a serem empossados. Então, quem tem que resolver o problema é o poder público estadual de cada estado. Nada a ver com, por exemplo, o Ministério Público Federal, o governo federal. Não. Recentemente, inclusive, num pronunciamento, o ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, foi muito feliz ao falar que ao Poder Executivo cabe a responsabilidade de estruturar devidamente as suas defensorias públicas. No estado do Ceará, a gente está vendo isso acontecer. E a gente espera que ano que vem a gente possa estar trazendo o Ceará para o primeiro time de defensorias públicas do Nordeste. Ok. Dona Mariana Albuquerque, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia. Mais de 300 defensores públicos, a maioria do Nordeste, estão reunidos em Fortaleza. Eles discutem até amanhã a integração das defensorias para fortalecer o acesso à justiça. Uniformizar a defensoria pública no país. Essa é a proposta que está sendo defendida por mais de 300 profissionais durante o primeiro encontro de defensores públicos do Nordeste em Fortaleza. Apesar do encontro ser destinado a defensores públicos do Nordeste, profissionais de outras regiões foram atraídos, todos com o mesmo objetivo: fortalecer o acesso à justiça. Defensorias outras que já aplicaram programas, projetos outros, estão trazendo essas experiências para que elas possam ser efetivadas no Nordeste. Na abertura do encontro, defensores públicos levantaram a necessidade da criação de escritórios de representação em Brasília, para atuar de forma mais presente junto ao Supremo Tribunal Federal. No país, apenas 3 estados possuem representação em Brasília. Acompanhamento deste recurso, uma sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, ela é fundamental para o sucesso desse recurso. Então, por isso que nós estamos incentivando aos estados e queremos que os governos se sensibilizem para a importância da estruturação da defensoria, para que a defensoria possa também deslocar uma pessoa, um defensor, para fazer essa representação. Na última semana, 61 defensores foram nomeados no estado. E apesar do incremento, a Associação dos Defensores Públicos do Ceará aproveitou o encontro para cobrar agilidade do governo na convocação do restante dos aprovados. A gente espera que ano que vem, no início do ano, estejamos podendo fazer a posse de mais 64 novos defensores públicos, para que a gente possa atender a nossa demanda no interior do estado, que hoje é quem mais sofre com a carência da defensoria pública. E para falar mais sobre a integração das defensorias e os benefícios dessa integração para a população, convidamos o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Fernando Calmon. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Diário da Manhã. Bom dia, obrigado.
Bom, a Defensoria Pública conseguiu algumas conquistas nos últimos meses, podemos dizer assim, mas ainda o número de defensores ainda é muito pequeno para a parcela da população que é atendida por ele. Que tipo de mudanças, por exemplo, essas discussões podem trazer, ou seja, melhorar o acesso da população à justiça? Então, veja bem, o que ocorre aqui no Ceará não é muito diferente do que ocorre no resto do Brasil. Inclusive, esse encontro de defensores do Nordeste é importante para que esse tipo de situação seja debatida de uma forma mais regional. Evidentemente que o Brasil é muito grande, um país federado, tem vários estados, norte, sul, leste, oeste, então tem realidades distintas. Mas o mais importante é entender que a Defensoria Pública é um órgão de Estado muito novo e que, por ser novo, ainda tem muita coisa a se construir. E uma delas, evidentemente, é a ocupação de todas as comarcas, principalmente no interior, por defensores públicos. É inaceitável que a gente possa dar uma cobertura na capital. Hoje a gente já tem feito isso com quase todas do Brasil, com bastante resultado, e a gente deixa o interior ainda sem um defensor público, que a população também existe e ela tem as suas demandas, e isso realmente a gente precisa correr atrás. Bom, qual a principal dificuldade de vocês hoje, ainda? Porque assim, o número de defensores aumentou, como o senhor falou. Esse projeto de levar a defensoria a todas as comarcas, principalmente do interior dos estados, é um projeto que aos poucos realmente está avançando. Mas qual a principal dificuldade hoje dos defensores públicos? A gente precisa se ajustar orçamentariamente, ou seja, nós precisamos trabalhar ano a ano que o orçamento da Defensoria Pública, que é um órgão de Estado, seja melhorado para que a gente possa realmente atender a população onde quer que ela esteja. Isso é fundamental. A gente tem ciência de que isso não se resolve de um ano para outro. O orçamento é muito complicado, ainda mais falando em tempos de crise. Aliás, qual o tempo que a gente não fala em crise, né? Tem sempre uma, depois sucede a outra. Enfim, mas dentro todas essas perspectivas, de todas essas variáveis, a gente tem que encontrar um caminho para fazer a Defensoria Pública, que é o órgão constitucional de defesa do cidadão suficiente. Hoje a gente atende cerca de 85% da população brasileira, possa poder atender o cidadão mais longínquo, que mora na cidade mais longínqua, na comarca mais longínqua, até que não seja, que mora em algum lugar que não seja coberto por uma comarca, que seria muito importante a gente trabalhar junto do cidadão, mais próximo do cidadão, de forma mais comunitária. Pois é, sem dúvida nenhuma, o papel da Defensoria Pública, principalmente perante a população pobre, é de fundamental importância. Agora, o que a gente percebe ainda é que a população ainda não tem conhecimento exato do que a Defensoria Pública pode fazer por ela. Você já tem algum trabalho nesse sentido para aproximar realmente os defensores da população? O trabalho é esse. Nós estamos fazendo algumas mudanças normativas na estrutura da Defensoria Pública Nacional, né? Ou seja, isso afeta todos os estados, e nós queremos que hoje a Defensoria Pública seja mais comunitária. A gente trabalhe antes de se fazer uma demanda judicial. Nós sabemos que o problema é no sistema. O sistema já está muito lotado. Quanto mais você entrar com ações para resolver problemas, a gente vai ter menos possibilidade de resolvê-los efetivamente, porque a resposta vai ser mais demorada. Se a gente conseguir trabalhar antes desse conflito chegar no judiciário, ou seja, trabalhar na pré-demanda, a gente começa a dar uma grande contribuição para todo o sistema, com resposta mais séria, e eu acho que para uma solução mais eficaz para o cidadão. O senhor falou, rapidinho, Clotilde, o senhor falou a respeito da abrangência, né, nível nacional. Existe alguma particularidade da Defensoria Pública aqui do Ceará, por exemplo, com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, por exemplo? Existe essa particularidade? Alguma defensoria tem um problema que a outra não tem? Como é que é essa análise mais regional mesmo? Isso vai variar de acordo com o número de defensores, com os programas que estão sendo aplicados em cada defensoria de cada estado. Existe muita similitude e existe muita diferença. A diferença é muito bom, que a gente aprende com as diferenças. Aliás, um encontro como esse... Com os progressos, né? Exatamente. A gente começa a trocar essas experiências e as ideias que vão surgindo. Mas eu posso dizer que um grande ponto de encontro que tem entre o Ceará e, por exemplo, o Rio Grande do Sul é a qualidade dos defensores públicos, e a população precisa saber isso. Nós estamos tratando com profissionais de altíssimo nível, profissional extremamente qualificado, que está prestando um serviço público direto ao cidadão. Não tem intermediário. Então, à medida que a gente qualifica e melhora o nível do defensor público, a gente presta o serviço direto ao cidadão. Não tem equipamento eletrônico, não tem outra coisa. Tem exatamente, então, somente a presença do defensor e do assistido do cidadão, que, como disse, 85% da população brasileira é hipossuficiente. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Diário da Manhã. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom dia. E a população do